Saneamento básico. A gente ouve falar disso o tempo todo, mas para pensar no que realmente significa. É pegar a água de um rio, que pode ter de tudo um pouco, e deixar ela limpa o suficiente para a gente beber. Parece mágica, sabe? Um truque de ilusionismo em escala industrial. Só que a mágica de verdade não está só nas grandes máquinas, mas num exército invisível, silencioso de micro-organismos. São eles os verdadeiros operários do sistema. Isso mesmo. E é esse universo microscópico que a gente vai explorar hoje. Quase como se fôssemos, sei lá, biólogos forenses. A nossa inspiração veio de um material riquíssimo, o curso BioSan, de Biologia Aplicada ao Saneamento. Ele foi criado pelo biólogo Antônio Coelho, que está lá na linha de frente como supervisor de tratamento de água da Embasa, em Irecê, no coração do semiárido baiano. Biólogos forenses, gostei. Porque a gente está basicamente tentando entender como a natureza resolve um crime ambiental que nós mesmos criamos. Então, o nosso desafio é esse. Vamos tratar essa análise como uma investigação. Começando pela cena do crime. O que é o esgoto e por que ele se tornou um problema tão grande. Depois, vamos conhecer os detetives, esse exército de micróbios. E, por fim, a grande virada na história. Descobrir que o vilão, o esgoto, pode, na verdade, ser o herói. Uma virada de roteiro e tanto. Para começar a entender a cena do crime, a gente precisa olhar para trás, e bem para trás. Na Roma Antiga, eles tinham a cloaca máxima, um sistema de esgoto super complexo, galeria subterrânea, sabe? Era engenharia de ponta para a época. Impressionante. Mas o que me deixa intrigada é que parece que a gente desaprendeu. Porque depois de Roma, veio a Idade Média, e a coisa desandou de um jeito absurdo. Como é que a gente foi de um sistema sofisticado como a cloaca máxima para literalmente jogar dejetos pela janela do castelo? As tais guarda-robes. O nome é chique, mas era basicamente um buraco na parede que dava para o fosso. Exatamente. Foi um retrocesso sanitário brutal. E as consequências foram diretas: contaminação da água, do solo e, claro, doenças. A receita do desastre. Foi preciso que epidemias de cólera, por exemplo, dizimassem populações nas cidades industriais do século XIX para a gente acordar e dizer: ok, precisamos pensar nisso de forma séria. Foi a chamada Revolução Sanitária. Uma revolução que, pelo visto, ainda não acabou. Pelo menos não no Brasil. Longe disso. Os dados sobre a situação brasileira são, assim, de cair o queixo. Cerca de 90 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à coleta de esgoto. Mas o número que mais me chocou foi outro. A gente até coleta uma parte considerável do esgoto, cerca de 61%. O problema é o que acontece depois. Deixa eu adivinhar, não vai para onde deveria. Exato. Desse total de esgoto que o país gera, apenas 42,6% são coletados e tratados. Isso significa que uma parte enorme do que a gente se dá o trabalho de coletar nos canos é simplesmente despejada, sem tratamento, nos nossos rios. Peraí, então a gente gasta uma fortuna em tubulação para pegar o esgoto na casa das pessoas e levar direto para o rio. Que loucura! É como varrer a sujeira para debaixo do tapete, só que o tapete é o rio de onde a cidade lá na frente vai pegar água. Exatamente essa lógica perversa. E para tentar mudar isso, surgiu um novo marco legal do saneamento, com metas bem ousadas para 2033. 99% de acesso à água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto. Um desafio gigantesco, porque a realidade varia muito de lugar para lugar. A Bahia, por exemplo, está abaixo da média nacional. E aí o caso de Irecê, no semiárido, se torna um microcosmo perfeito desses desafios. A falta de tratamento ali não só causa doenças localmente, como ameaça rios importantes que alimentam a bacia do São Francisco. Certo. Então a cena do crime está montada. Agora vamos aos detetives. E aqui tem um ponto que para mim muda toda a perspectiva. Quando a gente pensa em esgoto, a gente imagina uma coisa densa, suja. Mas um dos dados que a gente analisou é maluco. Esgoto é 99,9% água. Ou seja, todo esse problema gigantesco que a gente está discutindo está em 0,1% do volume. Isso não é impressionante? É a chave de tudo. A briga toda é por causa desse 0,1% de sólidos. E o que tem ali? Basicamente, matéria orgânica. Os químicos gostam da sigla CHOMPS, carbono,
hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Em outras palavras, é comida. Comida para micro-organismos. Então a grande sacada da engenharia sanitária não foi inventar uma máquina mirabolante para destruir a sujeira. De jeito nenhum. A grande sacada foi perceber que a natureza já faz esse trabalho há bilhões de anos. A engenharia sanitária não reinventa a natureza. Ela apenas cria o ambiente perfeito para otimizar o que os micro-organismos já fazem. Pensa assim. Cada grama de fezes humanas tem cerca de 100 bilhões de micro-organismos. Eles não chegam na estação de tratamento como invasores. Eles chegam com uma equipe de limpeza contratada, já com o uniforme e as ferramentas na mão. Ok, se temos esses operários microscópicos, como a gente cria o escritório perfeito para eles? Quais são as opções de estações de trabalho que a gente pode montar? Boa analogia. Basicamente, existem 3 modelos de escritório. O primeiro, muito comum no Brasil e especialmente no Nordeste, é o escritório sem oxigênio, os reatores anaeróbios, como o ASB. É um sistema fechado, escuro, os micróbios que trabalham ali não precisam de ar para respirar, a grande vantagem é que gasta pouquíssima energia e, como um bônus, os funcionários produzem biogás, que é energia. A água passa por esse reator em umas 6 a 12 horas. Entendi. Um modelo mais econômico, digamos. Qual seria o oposto disso? O oposto seria o escritório de alta performance, o sistema de lodos ativados. Ali o ambiente é aeróbio, ou seja, a gente injeta oxigênio o tempo todo. É como dar café e energético para a equipe. O resultado é uma eficiência altíssima. Eles comem mais de 90 a 95% da matéria orgânica em pouquíssimo tempo, de 4 a 8 horas. O lado ruim. O custo da conta de luz é altíssimo por causa do bombeamento de ar e gera muito lodo, que é o resíduo do processo. E a terceira via? A terceira via é o escritório ao ar livre, as lagoas de estabilização. É a abordagem mais zen. Em vez de velocidade e tecnologia, a gente aposta no espaço e no tempo. São lagoas enormes, rasas, onde a água fica por um longo período, de 10 a 30 dias. Ali, uma comunidade complexa de bactérias, algas e a própria luz do sol fazem um trabalho de purificação de forma lenta e natural. O custo de operação é baixíssimo, mas você precisa de uma área gigantesca. Faz todo sentido. E lá em IVC, o estudo de caso que a gente analisou, eles usaram qual desses modelos? E aí que fica interessante. Eles não escolheram um só. A ETE Vivendas, que já funciona, é uma estação mais compacta, que usa o reator anaeróbio, o DAFA. No material de campo tem um teste visual muito simples, com um copo em formato de cone chamado cone IMOF. Você coloca o esgoto bruto e o esgoto tratado lado a lado, e a diferença é gritante. A água sai muito mais clara. Mas eles estão construindo uma nova, maior, certo? Sim, para universalizar o serviço. E a nova ETE de Irecê é um projeto híbrido, que combina o melhor dos dois mundos. Primeiro, o esgoto passa pelo reator DAFA, aquele escritório rápido e eficiente que remove a maior parte da carga orgânica. Depois, a água, já bem mais limpa, vai para um sistema de lagoas de estabilização para um polimento final. Nessas lagoas, o objetivo principal é remover os patógenos, os organismos que causam doenças, usando a radiação do sol como um desinfetante natural. Que inteligente! Usa a eficiência do reator e a segurança da lagoa? Exatamente. E tem mais um detalhe de engenharia nesse projeto que mostra uma adaptação brilhante à realidade local. Para impermeabilizar o fundo dessas lagoas gigantescas, o padrão seria usar mantas de polietileno, que são caríssimas. O problema é que em áreas remotas, essas mantas são alvo constante de roubo e vandalismo. Nossa, que problemão! E qual foi a solução? A mais simples e genial possível. Usaram argila na própria região, compactada em camadas. É uma técnica antiga, mas que cria uma barreira impermeável super eficiente. Ou seja, trocaram um material caro e frágil por um recurso local, barato e robusto. É engenhosidade brasileira na sua melhor forma. Que sacada genial! Em vez de algo importado, caro e que pode ser roubado, usam a própria terra. E essa ideia de usar uma solução mais natural, mais integrada ao local, me faz pensar. A gente passou todo esse tempo falando em como limpar a água, em como se livrar do esgoto. Mas e se a gente estiver olhando para o problema do jeito errado?
E se esgoto não for lixo? Agora você tocou no ponto central da mudança de paradigma. O esgoto deixa de ser um problema a ser eliminado para se tornar uma fonte de recursos. E de uma estação de tratamento bem operada, podemos extrair 3 produtos extremamente valiosos. Ok, estou curiosa. Qual o primeiro? O mais óbvio, a própria água. Depois de tratada, essa água de reuso é perfeita para fins não potáveis. Irrigação na agricultura, processos industriais, limpeza urbana. Numa região semiárida como Irecê, onde cada gota conta, ter uma fonte constante de água para a agricultura é algo transformador. Faz todo sentido. E o segundo recurso? O lodo, aquela parte sólida que sobra do tratamento. Depois de passar por um processo de estabilização para eliminar patógenos, ele vira o que chamamos de biossólido, que nada mais é do que um biofertilizante espetacular, riquíssimo em matéria orgânica e nos nutrientes que as plantas mais amam, nitrogênio e fósforo. Mas isso é seguro? Usar um adubo que veio do esgoto para cultivar o nosso alimento? Não tem risco de contaminação? A pergunta é ótima, e a resposta é: sim, é totalmente seguro se o processo for feito corretamente. O tratamento do lodo envolve processos que garantem a eliminação de praticamente todos os organismos perigosos. É uma prática regulamentada e usada no mundo todo com segurança há décadas. Uau! Então temos água e adubo. Qual é o terceiro tesouro escondido no esgoto? Energia. Lembra do biogás produzido lá nos reatores anaeróbios? Ele é basicamente gás metano. Podemos queimá-lo para gerar eletricidade e calor. Uma estação de tratamento pode, com isso, se tornar autossuficiente em energia e até vender o excedente. O que era um dos maiores custos operacionais vira uma fonte de receita. Água, fertilizante e energia. É a definição perfeita de economia circular. E essa ideia abre a porta para algo que as fontes que analisamos chamam de saneamento ecológico, que é quase uma filosofia. É onde a gente para de pensar em tratar o esgoto e começa a pensar em não criar esgoto. Parece loucura, mas faz todo sentido quando você entende a origem do problema. A origem do paradoxo do saneamento moderno é uma invenção que a gente tem em casa e ama. O vaso sanitário com descarga hídrica. Ele foi genial para resolver um problema imediato de higiene e odor dentro de casa. Mas do ponto de vista ecológico, foi um desastre. Nós pegamos 2 recursos valiosíssimos que a natureza sempre reciclou, os misturamos com um volume gigantesco de água potável e criamos um poluente. Espera aí, você está dizendo que os recursos valiosos que a gente joga fora todo dia são a urina e as fezes? Parece totalmente contraintuitivo. A gente aprende desde criança que isso é sujeira, é lixo. Exatamente. E esse é o paradoxo. A gente aprendeu a ter nojo, mas do ponto de vista da natureza, a urina é ouro líquido. É um fertilizante quase estéril, cheio de nitrogênio e fósforo prontinhos para as plantas absorverem. As fezes, por sua vez, são um pré-composto, um material rico em matéria orgânica e já carregado com todos aqueles bilhões de micro-organismos decompositores. Ao dar a descarga, a gente dilui esses recursos em centenas de litros de água, transformando-os em poluentes de baixa concentração e dificílima remoção. É uma loucura. É incrível pensar nisso. Um engenheiro vitoriano, todo orgulhoso da sua invenção, mal sabia que estava criando uma dor de cabeça ambiental para os próximos 200 anos. Totalmente. Ele resolveu um problema local e imediato, o cheiro e a doença na cidade, mas quebrou um ciclo de nutrientes que a natureza levou bilhões de anos para aperfeiçoar. Então a solução seria não misturar tudo com água para começo de conversa. É daí que vem a ideia do banheiro seco compostável. Parece algo rústico, mas pela sua lógica, é uma tecnologia de ponta. É exatamente isso. O princípio é de uma simplicidade genial. Não se usa água. Os dejetos caem numa câmara de compostagem. E após cada uso, em vez de dar descarga, a pessoa joga por cima um material rico em carbono, como serragem, folhas secas ou cinzas. E essa serragem serve para quê? Só para cobrir? Tem 2 funções cruciais. A primeira é eliminar qualquer odor, porque ela cria uma barreira física. E a segunda, mais importante, é equilibrar a química da compostagem.
Ela fornece o carbono que os micro-organismos precisam para decompor o nitrogênio dos dejetos e garante que a pilha fique aerada, evitando a decomposição anaeróbica que gera cheiro ruim. E isso vira adubo de verdade? É seguro? Vira um adubo da melhor qualidade. O processo de compostagem, que leva mais de 6 meses, é termofílico. Isso significa que a atividade dos micro-organismos gera tanto calor que a temperatura no centro da pilha passa dos 60 a 70 graus Celsius. É quente o suficiente para destruir todos os patógenos humanos. No final do ciclo, o que era um resíduo perigoso se transforma em um composto orgânico escuro, rico e totalmente seguro para usar na horta. Nossa! Para uma comunidade rural ou semiárido, como na região de Irecê, isso parece uma solução perfeita. Você resolve o problema do saneamento, economiza uma água que não existe em abundância e ainda produz fertilizante de graça para melhorar um solo que geralmente é pobre. Fecha o ciclo de forma perfeita. É a máxima da economia circular aplicada na prática. É resolver 3 problemas com uma única solução que imita a lógica da natureza. Recapitulando a nossa investigação, então, começamos na cena do crime, entendendo o esgoto como um problema histórico e atual. Depois conhecemos os detetives, esse exército de micro-organismos que faz o trabalho sujo. Vimos as estações de trabalho que a engenharia cria para eles. E finalmente tivemos a grande virada no roteiro. O vilão não era vilão. O esgoto é, na verdade, uma fonte de água, nutrientes e energia. E a grande lição é que as soluções mais eficazes, seja um reator de altíssima tecnologia ou um simples banheiro seco, são aquelas que entendem e trabalham com os ciclos da natureza em vez de lutar contra eles. Elas otimizam o trabalho dos micro-organismos, não tentam substituí-los. Isso fecha o ciclo de uma forma muito elegante. Fecha. Mas ao mesmo tempo que a gente fecha esse ciclo de entendimento, um novo desafio já está batendo à nossa porta. Vimos como a engenharia aprendeu a usar a biologia para remover os poluentes que conhecemos há séculos, como matéria orgânica e patógenos clássicos. Mas enquanto dominamos isso, um novo tipo de contaminação muito mais sutil já flui por nossas tubulações. A questão que fica é, como nossos sistemas de tratamento, projetados para o passado, lidarão com os resíduos invisíveis da nossa farmácia moderna? Os fármacos, hormônios e, o mais assustador, os genes de resistência a antibióticos, que podem transformar nossos rios em incubadoras de superbactérias.